Quando se fala em confrontos históricos da National League East, poucos duelos são tão intensos quanto Atlanta Braves x New York Mets. Nos anos 1990 e 2000, os Bravos dominaram a divisão, enquanto os Mets buscavam quebrar esse reinado, criando uma rivalidade marcada por jogos tensos, playoffs emocionantes e momentos que até hoje ficam na memória dos fãs. Cada encontro era mais do que um jogo, era uma batalha pelo respeito, pela supremacia e pela história. A rivalidade entre Atlanta Braves e New York Mets é um dos confrontos mais marcantes da National League East, especialmente durante os anos 1990 e 2000, quando ambas as equipes protagonizaram momentos históricos do beisebol. Diferentemente de algumas rivalidades motivadas por proximidade geográfica, essa disputa foi impulsionada principalmente pela luta pelo domínio da divisão. Os Bravos emergiram como a equipe dominante da NL East, estabelecendo um reinado sólido, enquanto os Mets, tradicionais representantes de Nova York, buscavam recuperar sua glória e provar que ainda poderiam competir de igual para igual. Durante esse período, o Atlanta Braves tornou-se sinônimo de consistência e sucesso. Com uma rotação de arremessadores estelar, liderada por nomes como Greg Maddux, Tom Glavine e John Smoltz, e uma linha ofensiva capaz de decidir jogos, os Bravos dominaram a divisão por anos consecutivos. Cada temporada parecia reforçar ainda mais sua supremacia, tornando-os o alvo a ser batido para qualquer equipe que almejasse o topo da NL East. Por outro lado, os New York Mets viviam o papel de desafiante. Após anos de altos e baixos, a equipe procurava se reconstruir, investir em talentos jovens e encontrar a combinação certa de estrelas que pudesse finalmente abalar o reinado dos Bravos. Jogadores como Mike Piazza, alvo de destaque na MLB e símbolo de excelência no bastão, representavam a esperança de Nova York em confrontos diretos e séries decisivas. Cada vitória contra Atlanta se tornava um feito celebrado pelos fãs, e cada derrota acirrava ainda mais a rivalidade. O que torna esse duelo especial é que não se tratava apenas de um confronto individual ou de um único jogo decisivo, era uma disputa constante ao longo de cada temporada. Os jogos entre Bravos e Mets eram conhecidos por sua intensidade, estratégias arrojadas e momentos dramáticos. Playoffs e séries de fim de temporada, como a NLCS de 1999, adicionaram camadas de tensão à rivalidade, com partidas que ficaram na memória de torcedores e historiadores do beisebol. Além disso, o embate trouxe à tona histórias de rivalidade pessoal entre jogadores, provocações em campo e uma atmosfera única entre torcidas. Para os fãs dos Mets, cada vitória sobre os Bravos representava uma vitória simbólica contra o domínio de Atlanta e uma reafirmação do orgulho nova-iorquino. Para os torcedores dos Bravos, cada confronto mantinha a reputação de sua equipe como a força dominante da divisão. Em suma, a rivalidade Atlanta Braves x New York Mets não se resume apenas a uma série de jogos, ela simboliza uma batalha histórica pela supremacia da NL East, repleta de momentos memoráveis, disputas intensas e o desejo incessante de provar quem realmente manda na divisão. Mesmo décadas depois, os confrontos entre essas equipes carregam o peso da história e continuam a ser celebrados por fãs de toda a Major League Baseball. Os confrontos entre Atlanta Braves e New York Mets eram conhecidos por sua intensidade e competitividade. Os jogos frequentemente eram tensos, combinando confrontos físicos e estratégias sofisticadas, onde cada decisão podia mudar o rumo da partida. A batalha não acontecia apenas nas rebatidas ou nos arremessos, mas também no manejo do jogo, nas substituições e nas táticas empregadas pelos treinadores, tornando cada encontro um verdadeiro teste de habilidade e paciência. Nos playoffs, a rivalidade atingia outro patamar. Séries decisivas, especialmente durante as finais de divisão e as NLCS, eram marcadas por drama e emoção. Cada jogo carregava consigo não apenas a chance de avançar na pós-temporada, mas também o peso da história e do orgulho das torcidas. Nessas séries, pequenas falhas eram exploradas, grandes jogadas se tornavam lendárias e qualquer erro podia ser o ponto de virada que definia o destino da temporada. A atmosfera criada pelas torcidas era outro elemento fundamental dessa rivalidade. Em Atlanta e em Nova York, os estádios fervilhavam com energia, provocações e entusiasmo. Os fãs compareciam em massa, cantando, vibrando e, muitas vezes, pressionando os jogadores adversários, transformando cada partida em um espetáculo inesquecível. Essa paixão das arquibancadas intensificava ainda mais a competitividade dentro de campo, tornando cada encontro algo muito mais do que um simples jogo de beisebol. Além disso, a presença de estrelas como Chipper Jones, pelos Bravos, e Mike Piazza, pelos Mets, elevava ainda mais o nível das partidas. Ambos jogadores eram capazes de decidir jogos com um único swing ou jogada defensiva, e suas performances se tornavam referência para toda a equipe. Esses ídolos não apenas encantavam os torcedores, mas também criavam momentos históricos, fazendo com que cada duelo entre Bravos e Mets fosse lembrado por anos. Em resumo, os confrontos entre Atlanta Braves e New York Mets eram sinônimo de tensão, habilidade e emoção.
Cada jogo era uma batalha estratégica, cada série um teste de resistência e cada momento dentro do campo carregava o peso da rivalidade, consolidando esse duelo como um dos mais memoráveis da história da National League East. A NLCS de 1999 se tornou um dos capítulos mais intensos da rivalidade entre Atlanta Braves e New York Mets. A série foi dramática do início ao fim, colocando frente a frente o poderio de uma equipe que dominava a divisão há anos contra a determinação de um time disposto a quebrar esse reinado. Os Bravos chegaram como favoritos, sustentados por sua rotação lendária e pela experiência em decisões. Já os Mets vinham como azarões, mas embalados pela garra e pelo talento de jogadores que se recusavam a desistir. O resultado foi uma série recheada de partidas memoráveis, marcadas por reviravoltas e emoções intensas. Cada jogo parecia carregar o peso de uma temporada inteira. Vitórias apertadas, momentos de heroísmo inesperado e decisões que mantinham os torcedores na beira do assento. O ponto alto foi o sexto jogo, um verdadeiro épico, estendido por 11 entradas, em que os Bravos finalmente garantiram sua vaga na World Series. Embora Atlanta tenha vencido e consolidado seu domínio sobre a divisão, os Mets deixaram claro que eram adversários à altura. A intensidade daquela série transformou-se em memória viva para os torcedores de ambas as equipes, lembrada até hoje como um dos confrontos mais emocionantes da era moderna da MLB. A rivalidade entre Atlanta Braves e New York Mets representa de forma clara a luta pelo topo da NL East durante os anos 1990 e 2000. Enquanto os Bravos construíam uma dinastia com títulos consecutivos de divisão e uma rotação de arremessadores lendária, os Mets assumiam o papel de desafiantes incansáveis, sempre em busca de quebrar a hegemonia de Atlanta. Essa disputa inspirou alguns dos confrontos mais marcantes daquela era, com jogos carregados de tensão, viradas espetaculares e momentos que ainda hoje são lembrados como clássicos da Major League Baseball. Para muitos torcedores, cada duelo entre Bravos e Mets não era apenas uma partida de temporada regular, mas sim um capítulo de uma batalha maior, onde orgulho, tradição e supremacia estavam em jogo. Mesmo décadas depois, essa rivalidade continua sendo lembrada como uma das mais competitivas da época moderna. Ela ajudou a definir a identidade da NL East, consolidando histórias de glória, frustração e drama esportivo que permanecem vivas na memória coletiva dos fãs de beisebol. A rivalidade entre Atlanta Braves e New York Mets marcou uma era da NL East, cheia de tensão, estrelas e séries inesquecíveis. Embora os Bravos tenham consolidado seu domínio nos anos 1990, os Mets mostraram que jamais seriam meros coadjuvantes, proporcionando jogos dramáticos e inesquecíveis. Até hoje, cada confronto entre essas equipes carrega o peso da história, lembrando aos fãs que, no beisebol, a disputa pelo topo nunca termina.